E aí, meus pessoal, beleza? Aqui é Clebson falando para vocês aqui. Interessante que o tema de hoje vai ser sobre o Jardim do Éden. Então a gente vai ver na Bíblia o que Deus falou acerca desses livros e o que a história, né, das outras nações, a origem das civilizações vão falar sobre isso. E assuntos não bíblicos, ou seja, que não estão na Bíblia, mas que pode confirmar o texto sagrado. Aí vocês abrem sua Bíblia em Gênesis 2, versículo, aqui já pega um pouco sobre o 4 aqui, né? Um pedacinho do pouco do 4, diz assim, né? Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado capim e plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Aí você vai ler o versículo 26. Mas a terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então o Senhor da terra, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou nas narinas deles uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Interessante esse ponto aqui, né? Depois o Senhor plantou no jardim, na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que nele havia formado. O Senhor fez que ali crescesse árvores lindas de todos os tipos que davam frutos boas para se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim. Saindo dali se dividia em 4 partes, em 4 rios. Aí aqui vai falar, o primeiro é Pison, que rodeia a região de Ávila, onde há ouro. Ouro dessa região é puro. Ali também um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chamava Guion. Ele dá volta por toda a região de Cush. O terceiro é Trig, que passa do leste da Síria, e o quarto do Eufrates. Então o Senhor Deus pôs um homem no jardim do Éden para o cultivar e nele fazesse plantações. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem: vocês podem comer das frutas de qualquer árvore, a menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam fruto dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua metade. Depois o Senhor Deus formou da terra os animais selvagens e todas as aves, e ele os levou ao homem para que pudesse dar nome neles. Eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. Ele pôs o nome às aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas Adão não se achava uma ajudadora que fosse como sua outra metade. Então o Senhor fez o homem cair-se no sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma costela e fechou com carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, essa é a carne da minha carne, ossos dos meus ossos, e ela se chamará mulher, porque Deus tirou o homem do homem. Tira aqui. E por isso o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois tornaria um só pessoa. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, né? Então, uma das partes que eu grifei aqui, que é interessante aqui, é que é acerca de uma criação, né? Então Deus ele criou os seres, criou as vegetações, criou um local para que eles pudessem estar ali, né? Então a gente vê dessa forma que o Senhor plantou, o Senhor formou. Então Deus, no capítulo 1, Deus formou o planeta Terra, pegou ali, modelou e saiu
criando as coisas para que habitar esse planeta Terra. Então aqui você vê que aqui já vai, se não me engano, aqui já vai ser o 6º dia, né? Aqui já vai ser o 6º dia. E no 6º dia Deus cria todas essas coisas. Então Deus, ele cria o homem, né? Que nem você vê no versículo 7. Então, no pó da terra o Senhor formou o ser humano, e o Senhor soprou nas narinas dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Então, no 6º dia, Deus teria que fazer o homem, porque aqui diz que não tinha ninguém para cuidar da terra, né? Então, Deus plantou os animais, plantou as árvores, plantou isso aqui, só que não tinha ninguém para que cuidasse. E quando você vai ver, aqui Deus, ele vai dar a Adão para que ele cuide dessas coisas que ele criou nos dias anteriores. Diz o seguinte: então Deus, do pó da terra o Senhor formou o ser humano e soprou na nariz uma respiração de vida, que nele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Aí o 5 dizia: e o Senhor fez que ali crescesse árvores lindas e todos os tipos que davam sementes e boa para comer. No jardim do Éden ficava a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nascia um que regava aqui. Então você vai ver todas as características aqui. Então o homem foi feito ali para estar com Deus, mas também de cuidar das coisas de Deus. Mas o que eu quero falar um pouquinho sobre isso é que tem pessoas que estão usando o texto bíblico e estão associando com mitologias, ou seja, livros que falam da cultura antiga e que pode ser também comparado com a Bíblia, né? Comparado com a Bíblia em que sentido? De algumas características, semelhanças que eles têm, né? Então, se você for ver agora, falando sobre um pouco também, que vai falar sobre o Noé, a Arca de Noé e tudo mais, e também vai falar sobre um pouco da criação, que é a Epopeia de Gilgamesh. Ali vai falar de uma pessoa que tinha um seu amigo, tudo mais, que eles procuravam, tudo mais, que foi destruído pelo mundo, foi destruído, que foi a criação de Deus que foi criada, foi deturpada, que o homem e uma mulher que pecaram, fizeram isso aqui, derrubaram, não sei o quê. E você vê que há uma semelhança no relato aqui do Gênesis, ou seja, ele começa ali a falar da criação até o momento que vai se acabar o mundo e que vai sobreviver um homem, né? Que vai sobreviver um homem de uma inundação que aconteceu. Então você vai ver que o que eles estão dizendo é que a Bíblia, né, foi feita porque existia esse texto ali, entendeu? Mas numa certa comparação, realmente o texto bíblico vem depois de 1000 anos, provavelmente. Já existia há muito tempo esses relatos históricos da epopeia de Gilgamesh, né, e outros relatos ali, né? Outro relato que eu posso lhe dizer, também falando sobre dos nórdicos, né, dos celtas, que ele vai falar da mesma coisa também, de uma criação, de Loki, tudo mais ali, que vai falar também da mesma coisa, que no tempo que existia uma lua e o sol, então depois um lobo chegou e devoraram eles e aconteceu uma grande catástrofe. E depois foi recriado novamente esse sol e a lua, né, que depois virou um caos. Então eram pessoas, esse sol e essa lua provavelmente sejam deuses, alguma coisa desse tipo, né? Então vai falar um pouco ali da criação, da formação do mundo, tudo mais. Você vai ver que existem inúmeras coisas. Mas o interessante desses relatos é que também falando aqui sobre o jardim, cadê aqui? Falando sobre o jardim do Éden que o Senhor plantou, que um nome que se dá aqui, né, do período de Gilgamesh, é interessante que Deus, o Senhor, plantou no jardim na região do Éden, né? E interessante que Eridu é o nome da cidade onde tudo aconteceu na epopeia de Gilgamesh. Eridu.
quando você vai ou em outra versão para descrever o nome de Eridu é Edenu, né? Então, quando você vai ver, olha o nome Eden. Então você vai ver que Éden foi a primeira cidade que Deus criou para povoar o seu povo. E essas pessoas que quando vieram do dilúvio, começaram a dar o nome do mesmo nome da cidade que eles saíram, né? Ou seja, eles saíram de uma cidade que foi destruída através, por exemplo, eles são descendentes de Noé. Então, quando a terra foi destruída por um dilúvio, eles se assentaram na terra de Eridu, na Mesopotâmia ali e tudo mais. Eles começaram a dar o nome dos lugares, dos rios, que estão aqui os 4 rios, para a mesma coisa da terra deles. Na Mesopotâmia existe também o rio Eufrates e o Tigre. Também falando um pouco também sobre esse rio aqui. Ele fala que é um rio só, mas que quando chega em determinado lugar, ele se divide em 4. Então, não são provavelmente os mesmos rios, mas o nome provavelmente deles sim, entendeu? Então, quando eles chegaram para lá, eles quiseram colocar o nome das cidades naquela região para se lembrar, para servir de testemunho, de história, para contar para os seus filhos. É tipo uma história primeira, né? Ou seja, um conto, uma história que aconteceu de fato, que eles lembravam disso aqui. Então, tanto a Bíblia como a Epopeia de Gilgamesh tem uma história comum, né? Apesar dessas lendas terem distorcido ao longo do tempo, Moisés ele viu a necessidade de explicar corretamente qual foi a história que realmente aconteceu. E por isso temos a Bíblia, né? A diferença é que tanto Moisés usou a história e a modelou da maneira correta. E é isso. Então é isso. Moisés, ele usou a história que tinha e modelou nos traços verdades para mostrar que aquela história que os mesopotâmios estavam contando era equivocada, mas tinha traços realmente de o que aconteceu. Então, apesar dele ter contado a história de uma maneira diferente, existia realmente traços que aconteciam. O nome de Eridu, que é uma cidade que realmente, o nome da cidade que reflete o Éden, você encontra na Bíblia o Éden. Você vai encontrar de um casal que pecaram, você vai encontrar também na Bíblia um casal que pecaram. Você vai encontrar a questão de destruição, Vai falar também que eles pecaram contra Deus, e lá também vai revelar que pecaram contra Deus. Vai colocar que lá se iniciou tudo, com medo do fruto, lá também a Bíblia diz com medo de um fruto. Diz que esse fruto também dava conhecimento, coisa era agradável, lá também na Bíblia coisa é agradável. Mas a questão dele contar realmente sobre esse fruto é que vai contando as historinhas a mais do que realmente aconteceu. E Moisés usou a história primeira, e também ele pegou um pouco, né, dessa história para um pouco debater e para mostrar para eles que realmente aconteceu. Então Moisés sabia discernir quando é que a história de Gilgamesh tinha traços de verdade e quando não tinha. Então é por isso que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita para trazer a você o conhecimento da verdade, a história que realmente aconteceu. Por que não fizeram isso antes? Por vários motivos. Não existia ainda a escrita, não existia ainda o papel, não existia caneta, não existia nada. Então eles contavam de boca em boca, ou seja, ia contando as histórias de pai para filho. Aí chegou um momento que inventaram a escrita, eles começaram a escrever essas histórias, só que de maneira algumas equivocadas. Então Moisés ele viu a necessidade de usar com bom benefício a escrita para trazer para você. E é por isso que a Bíblia hoje está escrita para você, da maneira correta. Então, hoje, se não fosse pela mão divina, nós perderíamos por completo a história do que realmente aconteceu. Mas graças a Deus, Deus usou a escrita para fazer lembrar para nós que existe uma história que realmente aconteceu.
E não tenha dúvida de que no Éden, o Gênesis, são histórias verdadeiras, que vai contar de uma história que aconteceu lá no princípio do mundo. Então, até mais.